A paz do Senhor a todos. Eu queria aqui falar para todos os irmãos e todas as irmãs. Eu acabei de ter um sonho agora nessa manhã. E assim que acordei, que eu ia contar para minha esposa também tinha sonhado. E o sonho é como se fosse um completando o outro. Porém, eu deixo melhor que num outro áudio, talvez a minha esposa conte a parte do sonho que ela teve. Eu, porém, vou passar para vocês o sonho que eu tive. Amados, eu sonhei que eu estava em algum lugar, um determinado lugar que eu não sei explicar direito. Tava eu, a minha esposa e a pastora Valda. E ali eu via algo no céu. E assim que eu via aquilo no céu, aquele sinal no céu, a minha esposa também via, E aí nós começamos a olhar. E quando nós começamos a olhar, a visão era essa. Eu via umas escadas no céu, aquelas escadas, e era grande assim, bem larga. Só que era uma cascata, as águas desciam por aquelas escadas. Muitas águas descendo, é algo indescritível, sabe? Só mesmo quem viu, como eu vi, pode sentir, porque é algo tão profundo de falar, que eu não sei se eu consigo transmitir da forma como eu vi. Mas era algo tão tremendo, irmãos. E quando eu via anjos rodopiando, anjos rodando, girando, como a gente na igreja, quando a gente é tomado pelo Espírito Santo. E ali eu vi tudo, e eu vendo, minha esposa vendo, e nós olhávamos. Só que aí, quando eu me dei conta, minha esposa sumiu, a pastora Valda sumiu, e eu comecei a ter uma visão após aquela cascata, após aquela escada, da parte de dentro. E quando eu deparei com aquela visão, eu via duas pessoas, só que não eram pessoas comuns, normais. Não era Deus. Só que Ele não permitia que eu visse Ele como Ele é. Eu tenho certeza que Deus ali queria mostrar algo para mim, por isso que Ele apareceu no sonho daquela forma. Ele era como se fosse de ouro. Sabe, como se fosse uma estátua, como se fosse uma imagem grandona, mas falava. E eu entendo perfeitamente, irmão, isso aqui não é algo ruim, não era algo ruim, não. Era Deus, porque Ele queria falar comigo. E Ele tinha que me falar de alguma forma, então foi o método que Ele teve, que Ele criou para poder falar comigo, para mim saber que era Ele falando. Porque Ele falava também para um outro ser, uma outra estátua também brilhante, também de ouro. Só que quando eles falavam um com o outro, eu via que aquele que era Deus tinha uma autoridade maior. A veste dele, o jeito dele era diferente, ele tinha como se fosse algo na cabeça, uma coroa, algo do tipo, ou era um capacete, não sei se era algo que não dá para descrever, mas a vestimenta era diferente, ele tinha autoridade. E ele falava com aquele outro ser, mas aquele outro ser também tinha autoridade. Ele também brilhava, era de ouro. Só que ele falava, e quando ele dava uma ordem, eu não sabia o que eles estavam falando. Não dava para ouvir, só dava para saber que era alguém que tinha autoridade falando. E nisso, irmãos, quando eu me dei conta, ele falou algo, como se fosse para encerrar algo final. Quando ele disse isso, aquele ser também retrucou, respondeu, e aí aquele que era Deus riu. Eu notava, porque eu estava assistindo tudo, eu estava olhando tudo. Ele riu, e aquele ser saiu, virou. E na minha cabeça, no meu pensamento, eu não queria dizer que aquele ser que saiu era Satanás ou o enviado dele, porque era de ouro também, brilhava também. Mas na mesma hora eu não queria dizer, mas era. Porque na mesma hora, quando ele acabou de receber aquela ordem, ou na verdade ele foi retrucado, ele foi repreendido, e Deus riu dele, ele saiu. E quando ele saiu, ele deu a meia volta. Quando eu vi, ele apareceu.
E ele veio numa fúria tão grande. E ele pegou assim com as suas mãos, como alguém que arremessa algo com as suas mãos, empurrando com muita violência. Era como se fosse a cabeça de ouro. Ele arremessava para a terra, para os moradores da terra. Só que quando ele lançava aquela cabeça, virava uma fumaça negra. E aquela fumaça negra significava ódio, peste e fome. Irmãos, e eu tentava conter aquilo. Eu conseguia pegar a cabeça de ouro também. Eu arremessava naquela fumaça negra. Eu conseguia combater ela por um instante. Ela perdia forças, mas ela voltava a ter força de novo para ir de encontro que ela foi enviada. E eu mais uma vez eu conseguia de novo lançar novamente aquela cabeça de ouro nela. E eu conseguia combater mais uma vez, mas ela não se acabava, não se destruía, ela perdia a força. Pela terceira vez, eu arremessei mais uma vez. E aí eu vi que um pouquinho dela, não toda, não aquela fumaça negra, não toda ela, eu conseguia combater, acho que em torno aí de 95% dela eu conseguia, mas um pouquinho dela ia de encontro, ia para fazer o que para que ela foi enviada. E uma pequena parte que parecia que tinha sido destruída, ela voltava a ter efeito novamente, mas não com toda aquela fúria como ela foi lançada. Ela voltava a ter efeito novamente e ia para poder cumprir com o que aquele ser enviou para fazer. E isso era peste, fome e ódio. Muito ódio, muita fome e uma peste terrível. Então nisso, quando eu via eu saía correndo para ir contar para minha esposa e contar para minha sogra, que é a pastora Valda. Quando eu saía correndo para ir contar, quando eu chegava num lugar para ir contar para a pastora, eu sei que a pastora estava num lugar onde a minha filha Loruana se banhava e a pastora estava banhando a minha filha Loruana. E quando eu chegava perto, quando eu ia falar com ela, eu ouvia a voz da minha sogra, eu ouvia a voz da Loruana, porém eu não as via. Aí eu me assustei e acordei. E quando eu acordei, eu corri para a sala para ir contar para minha esposa, porque o sonho foi muito real, muito real. E minha esposa estava contando um sonho dela, não sei para quem, para alguém, ela estava contando pelo telefone. E aí eu não aguentava, eu só chorava quando ela contava, porque quando ela contava do jeito que ela contava, parecia que o meu sonho que eu tive era algo semelhante, era algo que completava o sonho que ela estava tendo. Eu dizer coisa para vocês, eu estava no monte outro dia, e no monte onde eu estava, 3 dias de campanha no monte, irmãos e irmãs, e nos 3 dias Deus falou com nós profundamente. Eu até comentei na igreja, eu falei para a igreja, no primeiro dia Deus falou conosco, no livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Quando foi no segundo dia, Deus falou conosco no livro de Gênesis, no capítulo 6. E quando foi no terceiro dia, Deus falou conosco no livro de Cantares, capítulo 2. E a palavra, os textos que Deus deu, fechou. Era algo que Deus estava falando conosco. Deus falava de uma guerra. Aí Deus falava de um livramento. E Deus falava de alguém que conseguia, depois de passar pela guerra, depois de passar pelo momento de dificuldade, depois de superar e alcançar as bênçãos do Senhor. E ali eu contava para a igreja, porque foi muito profunda aquela palavra. E lá Deus falava que o homem tinha que guardar mantimento, que nós tínhamos que guardar, nós não gastar tudo que tínhamos, que nós tínhamos que guardar. A revelação foi profunda na palavra. E hoje, nesse sonho, o Senhor mostrou para mim que o inimigo lançou sobre a terra a peste, lançou a fome e o ódio.
Então, eu peço para a igreja se firmar, orar a Deus, buscar ao Senhor, não brincar. Os irmãos e irmãs puderem realmente tomar posse e poder vigiar muito na terra, porque a coisa é séria, a coisa é séria. Era uma ira que o povo ia ter, mas ao mesmo tempo a fome, uma peste que ia consumir. Então eu peço para todos, em nome do Senhor Jesus, vamos colocar nossa casa em ordem, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor, porque o dia do Senhor está muito perto e vai vir tempos difíceis mesmo, e nós precisamos estar na posição, porque nós vamos passar por momentos difíceis, irmãos, mas aquele que estiver com o Senhor, Deus vai guardar, Deus vai livrar, Deus vai proteger. Vai passar por uma certa dificuldade, vai, mas vai estar debaixo das mãos do Senhor protegido. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.